Aleluia. Glória a Deus. Quem deseja ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Aleluia, que povo abençoado, irmãos. É por isso que esse povo é abençoado. O povo que ama a palavra tem que ser abençoado, tem que ser bendito do Senhor. Meus irmãos, vamos lá. A gente vai avançar um pouquinho mais em 2 Timóteo capítulo 4. Pastor, nós ainda estamos em Timóteo capítulo 2, né, versículo 4, capítulo 4, versículo 1 até o 5. Sim, ainda estamos nesse capítulo, irmãos. Deus está nos dando muita coisa e a gente não pode parar. Enquanto o Senhor estiver jorrando sabedoria dele, o que vem dele, nós temos que ministrar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o 5, né? Sua folha já está até marcada aí já, né, irmãos? A folha da, né? Acho que já tem uns 2 meses que nós estamos nesse texto, né, irmãos? Por isso que é bom, irmão, se assentar à mesa com Cristo, sem pressa, né? Sem apressar Jesus. Jesus, fala logo, Jesus. Jesus, fala outra coisa. Não, deixa ele falar o que ele quer falar, amém? Vamos lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, né? Concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Meus amados, hoje eu não vou fazer uma recapitulação do que nós já vimos até aqui, porque senão eu vou estender mais o culto, e eu não quero cansar vocês, né, também ser massivo, ao ponto de sobrecarregar o seu cérebro e você de repente não absorver aquilo que deve ser absorvido, amém? A gente tem uns limites, né? Esses limites foram dados por Deus, então eu não quero sobrecarregar vocês para que vocês consigam digerir a palavra que Deus vai dar para vocês. Irmãos, então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, que nós acabamos de ler, Paulo então está advertindo Timóteo para que ele pregue a palavra e ele seja incisivo no ministério dele, que ele não perca tempo com nada nesse mundo, nessa vida, a não ser pregar a palavra, levar a mensagem do reino adiante. Por quê? Porque primeiro que o reino é real, o Espírito de Deus tem pressa, né, de executar a sua obra, né? E aí alguém vai falar assim, pastor, mas tem 2000 anos já que Jesus foi, que pressa que é essa? Mas você não pode esquecer que a Bíblia Sagrada diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? E que ele retarda a sua promessa porque ele ainda quer salvar as pessoas. Ele ainda quer que aqueles que não ouviram, os que estão perdidos, ainda tenham oportunidade de ser salvos. Olha a misericórdia de Deus, irmãos. É por isso que quando Deus falou para Noé construir a arca, ele, né, permitiu que Noé fosse pregando enquanto construísse a arca, para dizer para as pessoas, ainda dá tempo. Então, então, olha a misericórdia de Deus, irmãos. Os dias que a arca ainda ficou sendo construída com a porta aberta, ali é a misericórdia de Deus, porque ainda há salvação. Então, enquanto Jesus não vem, ainda há oportunidade de salvação. E nesse intervalo, irmão, enquanto a porta da arca da salvação está aberta, nós, igreja, temos que pregar o evangelho. Nós temos que falar das pessoas tantas quanto nós pudermos, falar do amor de Deus para elas, pregar o evangelho, principalmente, irmãos, com uma vida em Cristo Jesus. Irmão, a maior pregação que eu e você podemos fazer é viver o evangelho. Se você viver a palavra, praticar a palavra, essa é a maior pregação. Paulo nos chama, diz que nós temos que ser considerados cartas vivas de Cristo. O que é uma carta viva? Né? Uma carta, meu querido, se você pegar uma carta, o que ele está fazendo aqui? Ele está escrevendo uma carta para Timóteo. Uma carta, meu querido, é a manifestação escrita de intenções, de vontades e assim por diante, sim ou não? Só que essa carta, irmão, esse papel é morto. A letra é morta. As emoções, elas não conseguem, por mais que eu expresse com palavras, mas a pessoa não consegue, né? Eu não consigo manifestar fisicamente as minhas emoções para aquela pessoa, porque o amor que eu tenho pela pessoa se manifestará num abraço, num carinho, numa ajuda, em alguma coisa. E a letra, por mais que ela fale, ela não tem essa capacidade sensorial. E aí, irmãos, é por isso que Paulo fala que nós somos cartas, mas temos que ser cartas vivas, ou seja, é viver, é praticar o evangelho, ou seja, com a nossa vida mostrar o que é Cristo, mostrar o que é o evangelho, não apenas falar. Irmão,
É aquilo que nós sempre falamos quando a gente toca nesse ponto. As pessoas têm que ler Cristo em nós, de tal maneira que elas percebam que nós temos uma fonte que não é uma fonte que eles bebem, que tem uma fonte de vida que nos mantém de pé, que eles não entendem que em meio às crises, em meio às dificuldades, nós estamos de pé. E eles falam, é como a Bíblia fala, né, que eles perguntam, né? Mas de onde vem a razão da sua esperança? Que esperança é essa que você mantém viva no meio do caos? E aí, irmão, que a gente, vivendo isso, a gente então vai ter condições de também falar disso que nós vivemos. Portanto, não é apenas falar, mas antes de falar é viver, é praticar, é, meu querido, executar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Portanto, meus queridos, é cumprir o nosso ministério, o nosso chamado de filhos, de servos, de ministros de Cristo Jesus, de igreja de Cristo. A igreja está aqui com um propósito, que é evangelizar o mundo. Não foi isso que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Irmão, a igreja não está aqui para construir palácios. A igreja não está aqui para conquistar riquezas do mundo. A igreja está aqui para salvar almas em nome de Cristo Jesus. O que Deus vai fazer com elas é com Ele. O propósito dele para cada um delas. Mas a igreja está aqui para pregar o evangelho, para levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. E Paulo então diz para Timóteo, Timóteo, cumpre o teu ministério. Execute a palavra. Muitos estão contra você por causa da sua jovialidade, não acredito que você, como jovem, tem potencial, capacidade para fazê-lo, mas Deus te chamou, Deus te ungiu. Irmão, e aqui eu tenho falado, nunca deixe ninguém te jogar para baixo. Nunca deixe ninguém dizer para você que você é aquilo que Deus não diz que você é. Irmão, você acha que Deus vai olhar para você e dizer você é um fracasso? Você é um zero à esquerda? Você não é ninguém na vida? Você acha que Deus vai dizer isso para você? Muito pelo contrário, irmãos, Ele investiu a vida do Filho dele, unigênito, para que você estivesse hoje na presença dele. Como é que Ele pode investir algo, meu querido, se Ele vai depois te xingar, te jogar para baixo? Como é que Ele pode enviar o Filho dele para te levantar e depois Ele vai te jogar para baixo? Não, meu querido. Então não deixe que o mundo diga para você que você não vale nada, que você não possa, que você não é capaz. Porque, irmãos, quem te capacita é Deus. Quem te habilita é o Senhor. Deus, Ele não chama, os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chamou, aquele que Ele convocou, meu querido. Quando você olha para os apóstolos, meu querido, os primeiros discípulos de Jesus, você fala, meu Deus, tudo um zero à esquerda. O que pode sair daí? Irmãos, olha o que saiu de lá. Porque onde Deus põe a mão, meu querido, onde Deus opera, meu querido, só pode sair coisa boa. Porque a Bíblia diz que Deus, tudo que Ele fez, Ele viu que era bom. Então o que Ele vai fazer por você, de você, meu querido, é uma bênção em nome do Senhor Jesus. Nunca deixe ninguém jogar para baixo. Hoje, irmão, nós estamos num mundo em que as pessoas falam muito, sim ou não? E a Bíblia Sagrada diz que no muito falar não falta transgressão. E transgressão, o que é, irmão? Não é só o pecado, é a ofensa também. Às vezes você está dentro da sua casa, na sua família, no seu convívio no dia a dia, o marido ofende a esposa ofende o marido, o pai ofende o filho ofende o pai. Não é assim, meu querido, hoje em dia? Irmãos, e aquilo às vezes quer nos jogar para baixo, mas irmãos, ainda que alguém libere palavras para nos machucar, palavras para nos humilhar, nós temos que lembrar o que Deus diz de nós, quem nós somos para Deus, que nós não somos o que aquela pessoa está dizendo. Amém, meu querido? Você tem que se lembrar disso. Sabe por quê? Porque senão você vai ser aquela pessoa, irmão, que as palavras, as ofensas vão te oprimir e vão te reprimir. E você vai ficar, meu querido, cabisbaixo, você vai ficar carregando aquilo dentro de você, aí você vai ter um mau dia porque alguém disse alguma coisa que não é verdade a seu respeito, que não é o que Deus pensa de você. Você é fraco. Não, digo fraco, eu sou forte porque o Senhor me fortalece. Você é um coitado nada, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou fraco, mas aquele que está comigo é forte e Ele me faz forte em nome de Jesus. Portanto, irmão, não é apenas um dizer de palavras, mas é um viver a palavra em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então, nós temos que ser essa carta viva, para que nós possamos, meu querido, testemunhar para as pessoas o que é uma vida em Cristo Jesus. Eu acho bonito naquele filme A Forja, É interessante, uma das maiores lutas para aquele rapaz foi perdoar, sim ou não? Quem já assistiu o filme A Forja sabe disso, Irmãos, imagina todo aquele trauma com o pai, o abandono do pai, aquela coisa toda. E aí, meu querido, um dia, depois de muitos anos, ele dá de cara com o pai. E o ódio vem. E a raiva vem. E a ira vem. E ele tem que lidar com aquilo. Mas ele escolheu perdoar, ainda que humanamente ele não queria perdoar. Mas ele escolheu o perdão. Sabe por quê? Porque Cristo perdoa. E a Bíblia Sagrada diz que se você não perdoar o pecado do seu próximo contra ti,
Deus também não perdoará os nossos pecados. Porque, irmão, como é que Deus vai perdoar alguém que não sabe perdoar? Amém, meu querido? Né? Então nós temos que entender, irmãos, que o perdão é uma coisa que nós temos que escolher perdoar. Às vezes nós não queremos. Às vezes os traumas, as marcas, as angústias estão marcadas no coração. Mas, irmãos, eu tenho que escolher perdoar. Eu tenho que passar por cima daquilo. Eu acho bonito, desculpa pelo quem não assistiu o filme, desculpa eu dar o spoiler, mas eu tenho que dar porque da palavra, tá bom? Irmão, eu acho bonito que ele depois vai lá no café, aonde ele ofendeu o dono do café, né? Que ele foi lá paquerar a filha do dono do café. Ele não gostava de café, mas foi na cafeteria. Irmão, o que é alguém que não gosta de café vai na cafeteria? E o pai da moça falou isso, falou, opa, você está de olho na minha filha, peraí. E pôs ele para fora. E ele falou um monte de absurdo. Quando ele se converteu de verdade, meu querido, depois de uns anos, ele falou, eu preciso voltar lá. E ele vai lá para pedir o quê? Perdão. Pelo que ele falou naquele dia, tal. Irmãos, e todo mundo, até os clientes, ficam assim, olha, isso não se vê todos os dias. Irmão, o que ele está dando testemunho? De quê? De quem que ele está dando testemunho? De Cristo Jesus. Amém? De Cristo Jesus. Meus amados, isso é ser uma carta viva. Eu tenho certeza que alguém naquele café leu Cristo. Alguém leu Jesus na vida daquele rapaz, no filme. Irmãos, é isso que tem que acontecer conosco. Paulo está falando para Timóteo, seja uma carta viva. Fale para as pessoas do amor de Deus, mostre Cristo para as pessoas, não viver, execute o teu ministério, cumpra o teu ministério. Irmão, vamos cumprir o nosso chamado em nome de Jesus. Sabe, a vida com Cristo, irmãos, é uma renúncia diária. Eu tenho que renunciar à raiva, à ira, que as pessoas me provocam muitas vezes. E a gente tem que renunciar todos os dias. A Bíblia diz, irmãos, que Deus se ira todos os dias, porque os homens machucam o coração de Deus. Sabe o que Deus faz? A cada dia ele vence a ira. Porque, irmão, se ele não vencesse a ira, onde nós estaríamos? O que já teria acontecido com essa humanidade? Estão compreendendo isso aqui? A gente sabe do que Deus é capaz, irmãos. A gente sabe o que ele faz quando a ira dele chega ao limite. Mas ele tem sido longânimo. Irmão, talvez você seja uma pessoa, e aqui eu já vou falar porque o Espírito Santo está colocando no meu coração. Talvez você seja uma pessoa iracunda. Uma pessoa que tem uma ira profunda no teu coração. Você não sabe passar por cima da ira e por isso que você tem dias amargos na tua vida. Você precisa aprender, meu querido, a tirar a ira do teu coração, a atropelar a ira no teu coração. Você precisa escolher ser pacífico, você precisa escolher ser alguém de paz. Se você continuar sendo essa pessoa iracunda, e aqui, irmão, mais uma vez eu estou falando porque o Espírito Santo está mandando eu falar e eu não sei para quem é. Ele não está me mostrando para quem é, mas ele está mandando eu dizer. E ele está falando para você, tirar essa ira do teu coração, você ser uma pessoa mais pacífica, mais mansa, porque a mansidão convém a quem é de Cristo. A Bíblia diz que ao servo do Senhor convém ser manso para poder ensinar a todos. Como é que você quer ensinar alguém sendo bruto, estúpido, agressivo? Como é que você pode querer ensinar alguém? Cadê a mansidão? Irmão, você imagina um professor, no menor sinal de erro de um aluno gritando com ele. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Como que é o professor, irmão? Paciente, longânimo. Vai entender as fraquezas. Vai entender as limitações do aluno. E vai propor o quê? O meu papel é formá-lo. O meu papel é ensiná-lo. Estão entendendo isso aqui, irmão? Irmão, às vezes, você é uma pessoa iracunda. A ira te domina. E você não consegue ensinar os outros. Passar algo de Deus para os outros. Porque a ira te domina. O Espírito Santo está mandando eu dizer isso aqui nessa manhã. E se é com você que Deus está falando e você sentiu isso no seu coração, irmãos, tome para você e mude a partir de hoje. Porque Tiago falou que a ira do homem não deixa a natureza divina operar. Deus não está podendo agir na tua vida e na tua família por causa da sua ira, por causa da sua braveza, da sua maneira de todos os dias fazer uma guerra, de todos os dias transformar uma gota numa tempestade, num temporal. Coisas mínimas que você deveria ir relevar, você releva. E maceta, e mastiga, e rumina, e volta, e rumina, e volta. E Deus está falando para você, você está acabando com a sua família, você está acabando com a sua casa, você está acabando com o seu ambiente, porque você é uma pessoa iracunda. E fecha aqui, porque é isso que ele mandou falar.
Meus amados, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor é Deus. Obrigado. E aí, irmãos? Amém. Amém. Meus amados, então Paulo, ele fala para Timóteo, Timóteo, seja essa carta viva. Seja essa pessoa que vai viver o Evangelho e que você, através de uma vida em Deus, vai poder falar desse Deus. Porque não adianta você falar e as pessoas olharem para você e não ver nada de Cristo em você. Isso não vai colar. Sabe aquela questão de que não cola? Sabe aquela questão de que, peraí, tem alguma coisa errada aí. Ele está falando que o caminho de Deus é bom, mas ele não anda no caminho? Então, você percebe que é contraditório, irmão? Então, primeiro eu tenho que conhecer e andar nesse caminho, para que então eu possa falar para os outros. Porque as pessoas vão ver, deve ser bom mesmo, porque ele anda. Deve ser bom mesmo, porque ele faz isso, porque ele vive assim. Então eu vejo, estou vendo na vida dele, porque pelo fruto, você conhece a árvore. Quando as pessoas verem os frutos em você, elas vão saber de onde você é, quem você é, aonde você está plantado. A Bíblia diz em Isaías capítulo 61 que nós fomos plantados pelo Senhor para sermos carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Irmão, e se nós somos filhos de Deus, o que a Bíblia diz? Aliás, o que o ditado do mundo diz? Tal é o pai? Tal é o pai? Tal é o filho. Quer dizer, então eu tenho que corresponder ao pai. Se eu sou filho desse pai, eu preciso corresponder a ele. Eu preciso, no mínimo, mostrar o que ele é através de uma vida no pai. Né? É engraçado, irmão, que às vezes a gente olha para uma criança, você olha assim, meu Deus, é a cara do pai, é a cara da mãe, já viu isso? Mas saiu de lá, irmão. Veio de lá, vai parecer com quem? Se parecer com outro, o negócio tá bravo, né, irmão? Aí, opa, pera aí que o negócio tá meio bravo aí. DNA já! Né? Mas, geralmente você olha e você fala, puxa, parece, é uma mescla, né? Às vezes é uma mescla. Tem hora que é a cara só do pai, tem hora que é a cara só da mãe, tem hora que é uma mescla. Os meus filhos mesmo dizem que eles são mesclados, né, irmão? Eu acho que parece mais com a Dani, né? Graças a Deus, com a beleza da Dani, aquela coisa toda. Olha, irmão, eu fazendo a minha já do dia, já, aquela coisa toda. Né? Enfim, mas aí fala, não, pastor, nasceu mesclado, aquela coisa. Amém, glória a Deus. Mas, ou seja, eles refletem de onde eles vieram. A sua origem, de onde eles nasceram. Irmãos, se nós nascemos em Cristo Jesus, novamente, fomos recriados em Deus, a gente precisa mostrar Cristo Jesus. A gente precisa mostrar esse Pai. E essa palavra, irmãos, é para mim, para você, é para todos nós. Porque não é que eu estou há 30 anos no Evangelho, irmão, que eu não tenha o que consertar, o que melhorar, o que endireitar e assim por diante. Eu nunca me excluo de nada. Eu me coloco como o principal, aquele que mais precisa. Porque, irmãos, eu aprendi isso com o apóstolo Paulo. Paulo falou assim, olha, Jesus morreu pelos transgressores, do qual eu sou o maior. Porque, irmão, um dos erros nossos é a gente se colocar como certo, sabia? Irmão, toma cuidado. Toma muito cuidado com essa arrogância de nós acharmos que nós somos os donos da razão, da verdade, que nós somos os únicos certos, que só os outros fazem errado. Irmão, toma muito cuidado com isso. A soberba antecede o quê? A queda. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça a quem? Aos humildes. Irmão, seja humilde. Seja humilde. Seja simples. Nunca acha que você não tem o que melhorar. Nunca acha, irmão, que você é o rei da verdade. E aqui, irmãos, eu estou falando de comportamento. Eu não estou falando da verdade de Cristo Jesus, porque a verdade de Cristo Jesus, de fato, é absoluta. Mas, irmãos, eu estou falando de comportamento, eu estou falando de estilo de vida, eu estou falando de prática de vida. Toma muito cuidado. Porque, às vezes, o seu jeito de ser é certo para você. Mas pode não ser certo para o outro. Amém, meu querido? Aquilo que você aprova, pode ser que outro o quê? Desaprove, reprove. E a Bíblia diz o seguinte, irmão, feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então toma cuidado, porque às vezes nós estamos aprovando aquilo que nos condena. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Então, irmão, quando a gente fala de ser essa carta viva, olha quanta coisa a gente tem que olhar. E a gente, irmão, aí a gente precisa lembrar de algumas lições que nós já tivemos aqui. É por isso, irmãos, que é tão importante a gente tomar cuidado com o quê? Língua. O falar. Irmão, não é. Quando a gente fala de língua, o pessoal logo pensa em fofoca, né? Sim ou não? Fofoca é uma coisa detestável. Mas, irmão, quando a gente fala da língua, falar, ou seja, nós estamos numa cultura, numa sociedade que fala tanto, que se expressa tanto, que se manifesta tanto, irmãos, e a gente entra nessa pilha.
E a gente não lembra que a palavra de Deus diz que quem muito abre a boca tem perturbações. Que no muito falar não falta transgressão, erro. Então, a gente precisa, irmão, começar a fechar mais a boca, parar de ficar estendendo o dedo, condenando, aquela coisa toda, sabe? Aquele tipo de gente, irmão, que para tudo... Você já viu gente que para tudo tem uma opinião? Para tudo tem uma opinião, para tudo ele tem uma... Irmão, toma cuidado com isso. Seja uma pessoa como Jesus. Eu acho lindo Jesus, irmão. Jesus era alguém que tinha ciência de todas as coisas, mas era alguém que controlava o quê? Irmão, você já leu os evangelhos? Você já viu algum momento Jesus sendo destrambelhado? Jesus indo nas festas que ele ia, abrindo a boca. Fulano! Ô, pastor, acho que Jesus aquele dia estava bem animado, o vinho, né? Que ele bebia vinho, né? Acho que já estava meio animado, pastor. E ele destrambelhou a falar, porque bêbado fala, não é isso que fala? Irmão, você já viu Jesus destrambelhado? Falando mais do que deveria? Irmão, Deus não é assim. Por isso que Jesus também não era assim. Deus fala o que é o quê? Preciso, necessário. É por isso que quando você pega o ministério dos profetas, irmão, o profeta não saía profetizando todos os dias. Ele só ia profetizar quando Deus o quê? E Deus só mandava o profeta quando Deus achava que tinha que falar o quê? Alguma coisa. Irmão, olha quando a gente olha o contexto bíblico, olha quando a gente olha para o nosso pai, olha quanta coisa tem no nosso pai que nós devíamos o quê? Copiar, que nós devíamos seguir, que nós devíamos fazer. Deus não é alguém destrambelhado. Deus não é alguém, meu querido, que fica aí para... Jesus também não era, como filho de Deus também não era, mas, irmão, hoje nós vivemos uma cultura de destrambelhados, e é por isso que essas guerras que nós vemos em redes sociais, né, aquela coisa toda, um xingando o outro, ofendendo, é processo daqui, processo dali, aquela coisa toda, porque, irmão, tudo quer falar de tudo e ter opinião sobre tudo. Irmão, se a gente quer falar, ó, eu aprendi uma coisa, vamos lá, e eu tenho que melhorar ainda muito mais. Irmãos, eu aprendi uma coisa, se você quer falar alguma coisa e trazer razão a alguma coisa, você não consegue trazer razão a uma coisa, você não consegue dar uma opinião sincera e verdadeira sobre uma coisa, se primeiro você não quer analisar e refletir. Irmão, quem é destrambelhado não reflete em nada. Ele não reflete em nada. A Bíblia diz que o sábio, ele medita no que ele vai responder, no que ele vai falar. Então não é falar, é o quê? Pensar. Qual é a razão disso aqui? Outra coisa, é momento de eu falar? Devo falar sobre isso? Devo opinar ou não? Devo trazer isso aqui à luz agora ou não? Então, irmãos, quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para o nosso Pai Celestial, quantas coisas nós precisamos aprender para que nós exerçamos esse ministério, né, cristão, essa vida, para que nós sejamos essas cartas vivas, de tal maneira que as pessoas vejam, percebam que há Cristo em nós, verdadeiramente. E isso, irmãos, é o que vai trazer mudança, não só na nossa vida, mas principalmente de quem está ao nosso quê? Ao nosso derredor. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, Paulo está falando para Timóteo, seja essa pessoa que cumpre o ministério, seja sóbrio, não se embriague com esses motivos no mundo, com esse blá 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 do mundo, não se embriague com essas coisas, mas seja sóbrio, cumpre o teu ministério. Então pregue a palavra, porque vai chegar um tempo que as pessoas não sofrerão a sã doutrina, elas não vão querer saber dessa verdade do evangelho, vão querer um evangelho falsificado, vão querer palavras falsificadas, vão querer religiões e religiosidades, é isso que eles vão buscar. Mas essa palavra aqui, né, mostra quem o homem é sem Deus para poder levantá-lo, então essa palavra eles não vão querer. Essa palavra da verdade, essa palavra santa, não vão querer saber de santidade, não vão querer saber de caminho de pureza, não vão querer saber de nada disso. Então eles não vão sofrer. Então vamos pregar enquanto é tempo, enquanto há uma receptividade. E ele diz o seguinte, porque vai chegar tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, a verdade de Deus vai começar a incomodar as pessoas. Irmão, o mundo não está incomodado, sim ou não? Pastor, como é que a gente vê o incômodo do mundo? Eles não querem a palavra de Deus lá. Tiraram o ensino religioso das escolas. Sim ou não? Estão tirando do meio, né, das nossas autoridades, porque o Estado é laico, então não pode ter nenhuma referência, né, a uma religião. Então estão tirando os símbolos do cristianismo. Engraçado, irmão, que outras coisas podem, viu?
Outras coisas podem. Eu não vou falar aqui abertamente, mas a gente sabe que outras religiões podem. Outras coisas podem ser feitas lá. Oferendas podem ser feitas lá, só não pode ter as coisas de Cristo lá. Estão compreendendo, irmão? Não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos. Ou seja, vai começar a incomodar a verdade de Cristo. Porque, irmão, eu fico imaginando para os corruptos do Brasil, quando eles olham para Cristo, o que será que eles sentem? Quando alguém prega a palavra de Deus, irmãos, para essas nossas autoridades, o que será que eles sentem? Irmão, eu já preguei em tribunal. Eu já fui chamado para pregar em tribunal. E eu falei para os que lá estavam. A Bíblia Sagrada diz que vocês são deuses, com D minúsculo, mas são deuses. Deus é aquele que decide o futuro de alguém. Vocês, como juízes, magistrados, vocês decidem o futuro de alguém numa causa. E se vocês forem injustos, vocês estarão destruindo a vida de alguém. Irmão, e ali foi a palavra. E eu não, irmão, pastor, mas eu não tenho medo de ser preso? Uai, se eu for preso por amor a Cristo, por falar a verdade, irmão, não posso ser preso por outra coisa. Eu ir lá xingar o juiz. Hã? Agora, irmãos, se eu falar a verdade e pregar o evangelho, irmãos, isso é o que vale. Estão compreendendo isso aqui? Então, irmãos, nós precisamos entender que a palavra, a verdade, ela precisa ser dita nesse sentido e nesse contexto. Então, né, as pessoas não querem essa palavra. As nossas autoridades não querem essa palavra. Portanto, irmão, tudo aquilo... e aí se cumpre, sabe o que se cumpre aqui? Evangelho de João, capítulo 1. Jesus é a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por quê? Porque a luz tudo o quê? Tudo manifesta. Ou seja, ela expõe tudo. O que é a luz? A verdade de Deus. Aí o homem tem as trevas no seu coração, é o engano, é a corrupção, é a mentira, é a maldade, aquela coisa toda. E aí quando vem a luz da palavra, a verdade de Cristo, traz essas coisas tudo à tona. Puxa vida, eu sou isso aí que Deus está falando que não é para ser. Eu faço isso aí que Deus está falando para não fazer. Ou seja, irmão, e aí como a pessoa não quer largar o osso, sabe o cachorro que não quer largar o osso? E fica... Aí irmão, a pessoa começa, esse pastor, porque ele falou aqui, eu não vou na igreja, eu não quero saber desse negócio de Cristo. Ou seja, é o cachorro que não quer largar o quê, irmão? Aí fica rosnando. E sabe por quê, irmão? Porque a verdade, ela dói, ela incomoda quem não quer mudar, quem não quer enxergar os seus erros. Então os homens amam mais as trevas do que a luz. É por isso, irmãos, que o mundo abre portas para os falsos, para os dissimulados, para os pregadores dissimulados que tem hoje em dia, que fazem acordos nos gabinetes, sabe? Que vão lá, meu querido, suaviza tudo, não tem coragem de falar a verdade para aqueles homens. Não tem coragem de falar a verdade para eles. E fica suavizando, relativizando tudo e trazendo um evangelho falso. E é por isso que ninguém muda. É por isso que a nação não muda. Porque, irmão, o que a Bíblia Sagrada diz para nós em Crônicas? Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, olha, aí ele diz, eu ouvirei dos céus, eu virei e sararei a sua terra. Cadê os pregadores, irmãos, que têm a oportunidade de estar diante de autoridade para falar para eles? Deixarem de ser corruptos? Deixarem, meu querido, de pensar apenas e tão somente em negociatas? Olha o escândalo da INSS, vocês estão vendo isso aí, irmãos? Roubando os nossos idosos. Irmão, a pessoa trabalhou a vida inteira, meu querido. Aí na hora que precisa de um benefício, de uma coisa, é roubado. E sabe quem vai pagar isso, irmão? Adivinha? Você acha que quem roubou vai pagar? Não. Quem vai pagar? Nós. Mais uma vez, irmãos. Os famosos brasileiros, carregadores de pau-brasil, carregador da nobreza, somos nós. Estão entendendo isso aqui, irmão? Enquanto isso tem pregador e pregadores que têm a oportunidade de estar diante dessa gente. E chega lá, fica o quê? Lambendo essa gente. Irmão, a palavra do Senhor diz, ai daquele que ao mal chama bem. Ai daquele. E Deus vai acertar conta com essa turma, irmão. Porque Deus deu oportunidade para eles estarem no lugar,
para falar do amor de Deus e do poder de Deus e do arrependimento e do pecado para essas pessoas, e eles não falaram, Deus vai cobrar. Porque você tem que lembrar de Ezequiel capítulo 2, sim ou não? Quando eu mandar você avisar o ímpio do mau caminho dele, e você não avisar, e o ímpio morrer no seu pecado, eu vou cobrar o sangue dele da sua mão. Eu vou cobrar da sua mão. Irmão, eu já tive oportunidades, e graças a Deus, irmão, eu posso submeter minha consciência a Deus. Eu já tive a oportunidade de estar diante de gente, de autoridades. E eu pude falar, meu querido. E eu pude falar. Eu nunca me esqueço, irmão, um dos casos mais emblemáticos foi quando uma pessoa, num ano, antes das eleições, chegou para mim e meteu o pau no que estava no poder. Nunca se viu alguém tão corrupto como fulano. Aí, irmão, quando chegou na época das eleições, tal, aquela coisa toda, o corrupto ia tentar a reeleição. Esse que meteu o pau, o que fez? Entrou como vice. E veio pedir ajuda para mim. Eu falei, como é que é o negócio? Eu falei, fulano, você não tem vergonha, não? E ainda mais se dizendo um cristão. Você não tem vergonha, não? Você me parou em tal lugar assim, 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 você disse isso, 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 e agora você se junta com um corrupto? Você é corrupto junto com ele. Irmão, nunca mais foram no meu escritório. Mas ouviram o quê? A verdade. Estão compreendendo? Agora você imagina, fulano, é a época do coeficiente, entendi e tal, nesse caso, né, então, para, né. Não, irmão. Aqui não. Porque antes de qualquer coisa, irmãos, eu sou um mensageiro de Cristo, um profeta de Deus. E a palavra não pode ser escondida, a palavra não pode ser ocultada. E você não pode temer nada e ninguém. Você tem que falar do amor de Deus. A palavra do Senhor fala assim, irmãos, não temas os homens, que apenas podem matar o corpo e depois não tem mais nada o que fazer. Mas vocês têm que temer aquele que depois de matar o corpo ainda tem poder para lançar a alma no inferno. De quem que Jesus está falando? Quem é esse que tem poder para matar o corpo e depois lançar a alma no inferno? Quem é esse? Não é o diabo não, irmão. Vai fazer o diabo. Não! Irmão, nem o diabo tem esse poder. Porque ele foi brigar pelo corpo de Moisés, lembra? Ele não podia fazer nada com o corpo de Moisés. Porque quem pode é Deus, quem tem o poder da eternidade é Deus. De decidir a eternidade é Deus. Aí Jesus falou assim, ó, os homens, eles vão judiar de você e matar teu corpo, tá? Tira a sua vida. O que eles vão fazer mais? Acabou ali, irmão, a maldade deles. Deus não, irmão. Deus, se ele recolher você, ainda depois ele ainda vai te julgar. Aí Jesus falou, é esse que você tem que temer. E às vezes você tem medo de desagradar as pessoas, aí você fica lambendo a mentira, a falsidade, aquela coisa toda, e você desagrada quem? Você teme mais ou você tem medo mais de perder as pessoas, perder a amizade, aquela coisa toda, do que perder a glória de Deus na sua vida? Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo. Irmão, Deus te selou com o Espírito Santo, não entristeça ele. Todas as vezes, irmão, que você deixa de viver a palavra, você deixa de praticar a verdade, todas as vezes que você tem oportunidade para falar de alguém do amor de Deus, você nega esse amor de Deus, você fica com firula, você fica, sabe, fantasiando as coisas, você não fala a verdade, aquela coisa toda. Todas as vezes que faz isso, você vai entristecendo o Espírito Santo. Você fala, pastor, mas aí o que acontece se ele ficar triste? Ele vai ficar no cantinho? Irmão, ele fica triste, ele fica o quê? Ele começa a se calar. Só que tem um detalhe, irmão. Em Tessalonicenses está escrito para você não entristecer o Espírito Santo. E aí na sequência ele diz o seguinte, e não extingais o Espírito Santo. Porque você está selado nele para a promessa. O que é isso, irmão? Deixa eu só passar. Lembra que eu já falei, quando eu falei sobre isso aqui? Irmão, o que é algo entrar em extinção? Foi extinto. Sumiu. Tá, mas só sumiu? Ele pode voltar, irmão? Pode? Irmão, algo que é extinto, foi extinto, ou seja, acabou. Volta e meia você ouve falar dos animais em a mensagem de extinção, sim ou não? Mico-leão, arara azul, sim ou não? Irmão, tem a última arara em vida, macho ou fêmea, mas está em vida. Irmão, ele não tem um parzinho para ele. O que vai acontecer quando ele morrer? Nunca mais você vai ver arara azul na sua vida, a não ser em foto, lembrança ou empalhado. Mas vivo, nunca mais.
Irmão, você vai entristecer no coração de Deus, com rebeldia, desobediência, aquela coisa toda? Depois de um tempo, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai o quê? Sair da sua vida. E ele não volta nunca mais. Irmão, eu estou falando isso aqui não é para você ter medo, não. É para você ter uma coisa que se chama temor. Meu Deus, o Senhor pagou um alto preço tão grande para que hoje eu estivesse em Cristo, recebesse do Espírito Santo, e eu vou voltar para o lamaçal de pecado? Vou viver uma vida de pecado, uma vida de erro, uma vida de mentira. Ou seja, vou, estando em Cristo, que tem uma fonte de uma água limpa, cristalina, cheia de vida, eu vou voltar a beber da água suja do mundo? E bebendo daquela fonte? E sendo hipócrita? Irmão, o que você acha? O que você acha? Você imagina que você casa com uma pessoa que te jura amor, cuidar de você. Aí você casa com a pessoa, ela não demonstra amor, não cuida de você, o tempo vai passando. O que vai chegar uma hora? O que você vai fazer uma hora? Pastor, continuarei amando, pastor, porque o amor... É assim, irmão? Vai chegar uma hora que você vai fazer o quê? Preciso tomar uma decisão. Essa pessoa tratou uma coisa comigo, os anos estão passando e nada. Aí você fala uma vez, 3 vezes, se alerta a pessoa e a pessoa, nada. Vai chegar uma hora que você vai fazer o quê? Fulano, acaba aqui a nossa aliança, toma aqui, papapá, acabou. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Ah, bom. Pastor, eu estou pensando. Irmão, quando Deus faz uma aliança conosco, e nós temos uma aliança com Deus, Deus vai emitindo seus alertas quando a gente erra. Só que vai chegar uma hora, irmão, que Deus não vai emitir alerta nenhum. Sabe o que ele vai fazer? Ele só vai tirar a aliança. Só vai tirar o Espírito Santo. Irmãos, tirou o Espírito Santo? Ó. Homem e mulher ainda pode voltar depois de tirar a aliança, sim ou não? Sim ou não? Tem casal que consegue voltar depois, consertar e até ficar melhor, inclusive. Porque a pessoa acorda, né, depois do susto. Irmão, mas só que Deus não. Deus tirou a aliança? Tirou. Tirou o Espírito Santo, é por isso que a Bíblia fala extinguir o Espírito Santo, porque depois não tem volta. Irmão, enquanto é tempo, por favor, olha o que o Espírito Santo está falando para mim, para você, para nós. Meus amados, vamos levar a palavra de Deus, o compromisso com Deus, o nosso ministério de filhos de Deus, o nosso ministério de igreja, corpo de Cristo. Vamos levar esse ministério a sério. As pessoas estão olhando para nós. Irmão, a pior coisa é você querer depois falar para alguém do amor de Deus e a pessoa conhecer tua capivara, tua ficha corrida. Mas não é a tua ficha corrida de antes de Cristo, não. É a tua vida, a tua ficha corrida agora que você diz que é de Cristo, depois que você entrou na igreja. Aí a pessoa continua vendo você fazer as mesmas coisas, cometer as mesmas coisas. Aí vai falar, meu Deus, mas o que essa pessoa está fazendo? É a mesma de sempre, entrou na igreja, no mundo e agora quer falar para mim de Cristo, quer falar para mim de amor de Deus, quer falar para mim de caminho de retidão. Olha que coisa, irmão. É por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra. Porque vai chegar um tempo que ninguém vai querer saber da palavra. Nem as pessoas da igreja vão querer saber da palavra. Elas vão querer um outro evangelho. Elas vão ter comichão no ouvido, a verdade vai incomodar. E aí, irmão, lembra semana passada? Eles amontoarão para si o quê? Doutores, conforme as suas próprias... Lembra? O que é acumular doutores? Doutores são os ensinadores, os que vão cuidar dele. Irmão, as pessoas vão começar a buscar pastores que agrade o quê? Agrade o quê? Seus ouvidos e seus corações. Ah, esse pastor é gente boa demais. Ah, eu vou lá. Ah, ele fala palavras assim. Ai, que massageia meu ego. Ai, eu me sinto tão bem, parece que eu estou flutuando. Ui, ui. O engraçado, irmão, que a palavra de Jesus é para fazer as pessoas estarem com o quê? Firmes, com os pés, meu querido, firmar, saber, meu querido. Opa, a vida não é fantasia, a vida é realidade. Amém, meu querido? E tem gente, irmão, que parece estar vivendo no mundo das nuvens. E aí, irmão, outro dia eu falei para uma pessoa assim, foi para a pessoa assim, ó, sabe de uma coisa? Você vai buscar, tá cheio de pastor lambedor. Eu chamo de pastor lambedor, irmão. Hã? Pastor lambedor. Fica lambendo. Você quer pastor lambedor? Vai atrás. Eu não sou pastor lambedor. Amém, meu querido? Tem gente que gosta disso, irmão.
De pastor que fica lá lambendo. É tão legal esse pastor. Vai atrás de pastor lambedor. Eu não sou lambedor, irmão. Os profetas não eram lambedores. Jesus não era lambedor, não, meu querido. Amém, meu querido? Não era lambedor. Então, meus amados, a gente precisa entender que as pessoas vão começar a buscar, e está acontecendo na nossa época, e Paulo falou sobre isso, vai começar a falar assim, Timóteo, prega a palavra. E não se importa como as pessoas vão lidar com a palavra. Sendo a verdade de Deus, o problema é da pessoa. Lembra que eu falei semana passada? Irmão, eu não tenho que me preocupar, se eu estou pregando o evangelho de Cristo, eu não tenho que me preocupar com o que você pensa ou deixa de pensar. Isso é entre você e o quê? Eu só me preocupo no que eu dou minha opinião. Se eu der minha opinião aqui em público e falar, irmão, eu penso sobre isso assim, porque nem eu falei do aborto esses dias, eu já falei de outros temas sensíveis aqui, já falei de pena de morte aqui. Então, temas que é uma opinião minha, eu posso me preocupar em te responder alguma coisa e tratar. Agora, irmão, se eu estou pregando a palavra, o evangelho como ele é, eu não me importo com o que você pensa, porque aí é um problema seu e quem? Seu e de Deus. Então Paulo está dizendo para Timóteo, prega a palavra, prega o evangelho. Porque isso é problema das pessoas. Se elas não concordarem, é problema delas. Se elas quiserem um outro pastorzinho lambedor, um profetinha que fica lá dizendo para ele, paz, paz, quando não há paz. Você é uma bênção quando você é um pecador, transgressor, aquela coisa toda. Então, ele quer um lambedor, deixa ele buscar um lambedor. Porque a Bíblia diz o quê? Se um cego guiar o outro, o que vai acontecer? Os dois vão para o buraco. Amém, meu querido? Portanto, irmão, tem um monte de gente buscando pastor cego. Pastor hipócrita, pastor falso. Que sabem da verdade, mas para agradar as pessoas vão dizer as mentiras ou vão querer, dar uma tapeadinha para que a pessoa continue indo do jeito. Aí, irmão, alguns justificam assim, ai pastor, mas a gente não pode ser tão radical porque você tem que ir dando tempo. Irmão, presta atenção. Por mais que eu seja o pastor, seja também um professor espiritual, mas presta atenção, verdade tem que ser dita, sim ou não? Irmão, eu passo uma lição para a criança. 1 mais 1. E ela está colocando lá que 1 mais 1 é 1. O que eu vou dizer para ela? Ai, que bonito que você fez. É assim? Eu também não posso chegar aqui nem a Rochelle, né, irmão? Ô, menino burro, você não sabe? Sim ou não? Que a Rochelle chega assim, né? Mas, irmãos, eu tenho que mostrar para aquela criança que 1 mais 1 é o quê? São 2. Eu não posso ocultar isso dela. Irmão, um tempo atrás a escola estava com essa moda, né? A criança fazia tudo errado. Ai, que lindo. Por quê? Porque não pode traumatizar a criança. Não pode traumatizar a criança. Então, ai, que lindo. Vai fazer melhor, tá bom? Nós vamos fazer melhor. Mas tá lindo, viu? Hein, professora? Não podia também falar que vai fazer melhor. Vai fazer melhor também, já é ofensa. Eita, nós, mas nem vai fazer melhor, não pode. Tá lindo, tá. Irmão, olha que coisa. Irmão, o que eu estou querendo mostrar para você com isso? Hoje o evangelho está assim, viu? A pessoa está fazendo tudo errado, o pastor está, não, meu lindo, minha linda, não, Amém, meus queridos? Irmão, eu estou achando que eu vou ser processado, mas desse jeito. Mas não é nem estou fazendo referência a pessoa, nem me passou pela cabeça, agora que eu estou lembrando, mas nem me passou pela cabeça a dita pessoa, mas enfim, que não é só um também, né, irmão? Hoje está assim, ó, de gente passando manteiguinha, pasta de amendoim, em crente sem vergonha, em quem não quer mudança, em quem não quer Cristo, em quem não quer nada com nada, irmão. Sabe, meus irmãos? O apóstolo Paulo então está dizendo assim, olha, essas pessoas vão começar a buscar doutores, pastores que vão massagear seu ego, sabe, que vão ficar lambendo elas, aquela coisa, deixa elas, porque se um cego guiar o outro, ambos cairão no buraco. Você continue pregando a palavra, porque se você pregar o evangelho é o problema das pessoas com Deus, aí é elas com Deus. O que você não pode é eximir de pregar a palavra, amém, meu querido? E aí, irmãos, ele fala mais uma coisa aqui, para eu poder encerrar com vocês hoje. Vamos lá, vamos pegar do versículo 3...
Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, já explicamos isso, amontoarão para si doutores. E os doutores, conforme as suas próprias, o quê? Concupiscências, seus desejos. Esse pastor aqui atende os meus desejos, os meus requisitos de uma igreja que eu quero. Então, de um pregador que eu quero. Então ele atende os meus requisitos, esse pastor é meu pastor. Ele massageia meu ego. Ele não me recrimina. Ele não me adverte. Ele não me repreende. Ele sempre diz, Deus é contigo, varão, vai em frente. Oh, maravilha, isso é pastor bom. Então, é um pastor assim que eu queria. Pastor muito verdadeiro não dá não. Pastor muito franco não dá não. Eu quero um assim. Sabe, um pastor, como que é a palavra, irmão, de ordem, que tem umas décadas para cá, de uma década para cá, é politicamente correto. Ô irmão, presta atenção, cristão não pode ser politicamente correto. Vou repetir, cristão não pode ser politicamente correto. O que é o politicamente correto? É aquela pessoa que fica, sabe, pisando em ovos. Irmão, vou falar um exemplo aqui que é claro na Bíblia. Prática homossexual é abominação diante de Deus. Ponto. Se eu sou politicamente correto? Não, veja bem, o amor é plural, o amor não tem fronteiras, barreiras, o amor está acima de qualquer julgamento, juízo e valor. Tá. Olha que pastor, irmão. Aí ele é convidado para ir mais lá no canal de TV, no programa. Aí, irmão, a porta está sempre aberta para ele. Pastor Marcos, o que o senhor tem a dizer sobre homossexualismo a partir da Bíblia, aquela coisa toda? Olha, Velho Testamento, judaísmo e cristianismo, Novo Testamento, ambos dizem que é abominação e essas pessoas não entrarão no reino dos céus quem tem esse tipo de prática. Aí, irmão, a internet já ferve, já começa a chegar um monte de coisa lá, aquela coisa toda, o diretor já manda cortar, vai para o comercial, aquela coisa toda, e o pau começou, depois o pastor para fora, irmão, e o bicho pega. Está entendendo? Porque eu não fui o quê? Politicamente correto, eu não fui polido nas minhas palavras, o pastor tem que ser polido nas palavras. Irmão, porque, olha, credo, pastor fica falando essas palavras. Irmão, as pessoas querem que eu seja polido. Aí o pastor tem que ficar aqui, irmão, pensando como falar. Como que eu posso falar sobre isso aqui? Aí a Dani, como que é a palavra que você fala, irmão, para substituir? Aquela palavra para ser polida, como que é? Que nem eu falo aqui de vez em quando, O pessoal fica aí trepando por aí. Pastor, não pode falar trepar, não. Aí a Dani falou, você tem que falar coabitar. A Dani brinca, Fala coabitar. Porque a Bíblia fala coabitar, então, fala coabitar. Ou então, que nem Paulo fala, abrasar, Você não pode, você não pode se conter, então casa que é melhor casar do que abrasar, Então, abrasar ou coabitar. Agora, irmão, vou ter que usar coabitar, porque para mim coabitar mas coabitar é habitar junto. Amém, meu querido? Então eu não posso mais usar aquela palavra, então eu vou usar coabitar, irmão, para falar dessas coisas. Aí, o que é coabitar? Aí ninguém entende, irmão, o negócio? Aí sai daqui sem entender. Por isso, irmão, que às vezes, por isso que Jesus, irmão, presta atenção. Jesus, irmãos, ele sabia da palavra de Deus, mas o que ele fazia para o povo? O que Jesus fazia? Parábolas, ele transformava aqui numa lição mais simples que todo mundo entendia. Aí ele usava palavras que todo mundo o quê? Entendia. Irmão, é que nem direito, doutora Eliane? Porque há de rogo, há de não sei o que, isso, o que, data venha, e blá, 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 blá. Irmão, aí o réu pega o negócio, o que é isso aqui, doutor? Irmão, aí tem que chamar o advogado mesmo, porque ele não entende, coitado. Porque a lei foi escrita para quem? Para o pobre lascado? Não! Foi escrito para o doutor, irmão. Aí o pobre lascado, coitado, irmão, aí, me perdoe, mas em toda profissão tem. Aí pega um advogado inescrupuloso, ganancioso, e releva, que o cliente dele não entende, irmão, e ele entende, ele leva no bico. Estou entendendo isso aqui, irmão? Porque, irmão, o texto da lei não foi feito para quem
para o povo, para o simples. Aí o advogado tem que fazer o quê? Traduzir, não é isso? Olha, aqui está dizendo isso, assim, isso aqui significa tal coisa, aí tem que traduzir, irmão, traduzir. Ah, irmão, o pastor traduz o negócio, pronto, o pastor não presta. Então é melhor sair daqui sem entender do que o pastor está falando. Não, irmão, não. Então tem coisa que a gente vai abrir, que eu vou falar. E talvez, irmão, e outra coisa, irmão, eu não posso falar, é palavrão aqui. Mas, irmão, transar. Né? Trepar por aí, aquela coisa. Irmão, todo mundo sabe o que é a figura dessa palavra. Irmão, e outra coisa, nós somos bem crescidinhos, não somos? Não somos, irmão? Pô, pelo amor de Deus. Mas teve um brinquedo no colégio que teve que ser mudado o nome, porque era trepa-trepa. O brinquedo? É. Olha, irmão, pronto, aí. Teve que mudar, eles tiveram que mudar. Daqui a pouco vão proibir a rama de chuchu de subir na cerca. Vai ter que rastejar agora. Porque o chuchu não vai poder trepar na cerca agora, irmão. Teve que mudar, ofende. Ofende. Então, agora, irmão, agora o pessoal do agro aí, por favor, não põe mais lugar pro chuchu trepar, porque agora nem o chuchu pode trepar mais, irmão. O mundo tá chato que nem o chuchu, nem a rama do chuchu não pode mais trepar, irmão. Meus amados, olha, eu sei que a gente está descontraindo aqui um pouco e rindo, mas, irmão, nós não estamos saindo da palavra, está tudo dentro da palavra. Irmão, olha que mundo hipócrita que nós vivemos. A gente tem que ser politicamente correto, a gente tem que ser polidinho. Aí, irmão, o crente, ele acha que ele tem que ser politicamente correto e polidinho, então ele não pode falar as verdades de Deus como elas são. Você tem que ocultar o texto, então, não, homossexual, não pode falar que o homossexualismo é abominável. Não pode falar essas coisas. Você tem que ser polido. Então você tem que ficar ali com firula, pisando em ovos. Irmão, quando é que alguém que está nessa prática vai saber que embora Deus ame a vida dele, mas não ame a prática dele, o que Deus quer é que ele volte à origem. Porque Deus fez macho e fez fêmea. Passou disso, é maligno. Como é que eles vão saber se ninguém disser? Mas aí, irmão, fica esses pregadores hoje em dia dizendo que não, mas a gente tem que ir com calma, temos que ir falando. Até um dia... Primeiro, Jesus, irmãos, falava desde a origem. Do primeiro momento o que era, o que não era. Jesus não ficava assim, ó, eu não vou falar aqui porque depois... Não. Irmão, era desde o primeiro momento. É assim que funciona. Você quer? Você sabe que você vai ter que entrar nesse sistema aqui. Você pode não ser agora, mas você vai ter que mudar. Mas, irmãos, era desde o primeiro momento. Sabe por quê, irmão? Senão fica aquela história que eu já falei aqui para vocês. Sabe aquela pessoa que combina uma coisa no meio do jogo quer mudar as regras do jogo? Irmão, isso é enganação. Você tem que ser desde o começo. Quais são as regras desse jogo? Assim. Então eu posso entrar, eu vou entrar. Agora quer mudar no meio do caminho, irmão? Então, irmão, com Cristo é desde o princípio. É por isso, irmão, que eu fico bravo com esses pregadores de hoje em dia, que fica esse negócio que não, a gente tem que ir com calma, tem que não sei, então tem que ir firulando. Não. Você tem que deixar bem claro desde o começo o que é e o que não é. Pastor, mas e agora? Como que eu faço? Eu estou fazendo isso, eu vivo dessa maneira, sempre vivi dessa maneira. Pois é, agora você precisa buscar força em Deus, sabedoria e começar a fazer renúncias. E aí, irmão, vou lembrar de novo do filme da Forja. Quem lembra do que o rapaz era viciado? Quem assistiu a Forja aqui? Do que ele era viciado? Videogame. Irmãos, ele perdia compromissos. Ele se atrasava em lugares por causa de jogo. Tanto do videogame quanto do basquete. Ele teve, irmão, que aí ele falou, não, eu não posso deixar aqui para eu ficar apenas umas horas, eu não vou conseguir me controlar. Então a melhor coisa no momento é o quê? Abrir mão. Aí ele pôs para doação. Ele doou. Você está entendendo, irmão? Irmão, com Cristo você tem que aprender a fazer o quê? Renúncia. Tem hora que você tem que falar assim, olha, eu sempre vivi assim, mas espera aí. O pastor está deixando bem claro que com Cristo é assim, então eu vou me esforçar, eu vou negar minha própria vontade. Pastor, mas como que os jovens hoje vão fazer, pastor? E aqui, irmãos, juventude aqui, não estou aqui atacando ninguém, mas presta atenção. Pastor, como que a juventude pode fazer hoje em dia? Porque até isso na igreja hoje em dia, a fornicação parece que para essa igreja não é mais pecado. A igreja desses dias, parece que hoje está tudo liberado.
Como é que os jovens vão fazer para namorar sem poder ter relação íntima, pastor? Simples, irmãos. Simples. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Isso é a gente conversando, tá, irmãos? Bem light aí na rua, tá? Dá pra gente ouvir daqui. Meus amados, então há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Se você não fizer isso, irmão, se o jovem não fizer isso, entender que o namoro muito, ele vai despertar todas as coisas, porque você está... Irmão, imagina, a época da juventude é a hora que, né, é a época que os nossos hormônios estão o quê? Estão brotando, irmão, estão saindo por tudo que é lugar, o ouvido sai por tudo, irmão. Aí o que você tem que entender? Irmão, e outra coisa, não adianta você falar que vai brigar, não, eu resisto. Não, vou ver aquela dona ali, mas eu resisto, sai de reto. Não, você não vai. Não, vou dar uns agarros, uns beijos lá de... Não vai. Não vai. Amém, meu querido? Ô, irmão, sem brincadeira. Outro dia eu saí daqui de casa para ir no mercado. Irmão, era tarde, tipo umas 3 horas e pouco. Aliás, fui no depósito aqui do lado. Irmão, sem brincadeira, tinha 2 jovenzinhos aqui, ó, nesse muro cemitério. Meu irmão, olha, é a coisa mais horrível do mundo. O jeito que eles estavam se beijando naquela coisa. Eu falei, pronto. Se achar um colchão que alguém jogou aí na rua, pronto, vamos fazer ali mesmo. Irmão, sabe aquela coisa de virar o rosto assim, a boca? Irmão, assim, irmão, ó, eu não estou nem inventando, não estou nem... Mas assim mesmo. E as mãos, aquela coisa. Aqui, irmão, no meio da rua com gente passando. Aí tinha carro que passava, buzinava. Estou entendendo isso aqui, irmão? Irmão, isso não é um tipo de namoro de cristão. Irmão, e aqui eu não estou dizendo, namoro santo, namoro que não é santo. Não. Irmão, tudo tem que ter respeito e limite. Amém, meu querido? Limite. Respeito e limite. O rapaz tem que respeitar a mocinha. Tem lugar que não tem que ficar pegando, passando a mão, sim ou não, meus queridos? O rapaz também tem que se respeitar, a moça respeitar o rapaz, não ficar provocando. Irmão, tudo para quê? Porque se é um casalzinho cristão, eles têm que agradar quem? A Deus. Porque, irmão, fornicação, eu volto a dizer isso aqui, você que está ouvindo pela internet aí, aquela coisa toda, fornicação é um pecado para a morte, isso separa a pessoa de Deus. Por quê? Pastor, por que fornicação é um pecado que separa de Deus? Porque você está atentando contra o seu próprio corpo. A Bíblia diz que quem se prostitui, ele prejudica, ele contamina seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. É por isso, irmão, quando as pessoas falam assim, não, veja, o templo do Espírito Santo não pode ser destruído. Então, quem bebe, quem fuma. Irmão, não é fumo e não é bebida. Ali está falando de prostituição, adultério e fornicação. A prostituição destrói a santidade do seu corpo. Então, meus amados, isso aqui é muito sério. Isso é a palavra de Deus. Mas hoje em dia, irmão, isso não é pregado. Então parece que tudo está liberado. Então, irmão, lembra, ó, eu vou dar um exemplo bíblico para você. José, irmão, quando ele estava na casa do Potifar, lembra? Potifar sai para fazer os negócios. José estava numa posição de liderança da mordomia da casa. A mulher de Potifar, que estava de olho em José, porque era um rapaz novo, bonito, cheio de hormônio, aquela coisa toda, ela falou, eu vou trazer esse menino para minha cama. E o que ela faz? Josézinho, vem aqui. Aí o José, solista, irmão, servo, obedece a sua senhora. Fala, pois não, senhora. Só que quando ele entra, ela fala, não, eu estou aqui no meu aposento, pode vir aqui e tal. Não, minha senhora, mas vem aqui rapidinho, só para te falar um negócio, tal. Quando ele chega mais perto do aposento, o que a mulher faz? Ó, abre o manto e mostra a sua nudez, irmãos. E todo mundo aqui sabe que uma das características muito fortes das mulheres antigamente, não estou falando que hoje as mulheres são feias, pelo amor de Deus, era a beleza. A beleza das mulheres. Né? Irmão, eu não sei se vocês já viram aqui, pega umas fotos antigas, mano, do pessoal de 1950, 60. Irmão, olha para as mulheres para você ver. Sem hormônio, sem botox, sem nada. Irmão, que beleza que era. Era uma beleza diferente, natural. Né? Hoje não, hoje tem uns que...
A testa, tudo, sabe? Os negócios, um negócio meio doido hoje, mas enfim. Os negócios meio doidos. Mas vamos lá. Irmão, e essa mulher tira a roupa e se mostra para José. Presta atenção. O que o José fez? Não adianta me provocar que eu não caio nessa, viu? Foi isso que ele fez? Hã? Não adianta, você vai se mostrar, mas eu sou muito forte, eu vou continuar olhando, mas a senhora não vai me convencer. Foi isso, irmão? O que ele fez? Primeira coisa. Ele tira do que, irmãos? Lembra que eu já preguei aqui para vocês? Quais são as portas de entrada da mente e do coração? Os olhos? Saiu do foco, ó. Primeira coisa, já não está vendo mais aquilo ali para não ficar, ó, fermentando aqui. Segunda coisa, irmão. Ó. Perna para que as quero. Ó. Virou cisco. Irmão, traduzindo para nós hoje. A mocinha liga pro rapazinho. Ai, eu tô tão carente hoje. Eu fiz um chocolate quente. Vem aqui tomar um chocolatezinho quente. Eu tô com a meinha, tô aqui no sofazinho e tal. Ó, irmão. O que o rapazinho tem que fazer? Hã? Vou correndo, bem. Não. Opa. É sinal que o negócio tá meio louco. Irmão, vai ler um livro, vai ler vai assistir futebol, vai fazer qualquer coisa e fala para ela, depois eu vejo você, hoje não dá. Não vai rolar hoje. Amém, meu querido? Irmão, isso se eu quero agradar quem? A Deus. Agora, irmão, se eu não ligo para isso, vou correndo, tomo chocolate e aí você já viu. Meia? Onde estava a meia? Você estava de meia? Ó, já foi. Irmão, presta atenção no que eu estou falando aqui para você. Porque talvez alguns aqui, irmão, talvez as pessoas quando ouçam isso aqui na internet, vão dizer assim, isso é coisa para se falar na igreja? É porque está onde, irmãos? Aonde? Na Bíblia Sagrada. Na Palavra de Deus. Irmão, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar. Irmão, tem uma música, se você quiser achar depois, procura depois DJ Alpiste. DJ Alpiste ele tem uma música chamada Depois do Casamento. DJ Alpiste, Depois do Casamento. Ouve essa música, irmão, que você vai ver que é exatamente o que eu estou falando para você. Fala de um casalzinho, eu não vou dar spoiler não. Ouça essa música, você vai ver como que é legal ela. Como que é legal. Isso me ajudou quando eu cheguei no Evangelho. Porque quando eu cheguei no Evangelho, irmão, eu estava nessa casa de idade, bem jovem, viu? Idade crítica. Cheio de marcas da vida já. E eu precisei aprender a dominar meu corpo. Dominar meu corpo. E eu não posso falar uma coisa aqui, porque de repente eu vou expor alguém que fez parte do meu passado, entendeu? Então, como eu não quero expor a pessoa, porque aí é coisa particular, tá? Então eu não vou contar certas coisas. Mas eu tive que aprender, irmãos, a fugir que nem José, para poder agradar a Deus. E hoje eu estou aqui, para a glória do Senhor. Com acertos e erros, com virtudes e defeitos. Mas tenho prosseguido em seguir ao Senhor. E Ele tem me ajudado. Portanto, irmãos, é possível você atravessar as situações... Porque aí, irmãos, vamos expandir isso aqui um pouquinho mais? Não é só, eu estou falando aqui da questão da juventude, porque isso é uma preocupação que a igreja deveria ter em ensinar o caminho do Senhor para a juventude, hoje em dia está tudo liberado. Mas, irmãos, isso aqui é para tudo. Irmão, as tentações, elas não são apenas e tão somente carnais no sentido sexual. Mas a gente é tentado em tudo, irmãos. Às vezes a gente é tentado financeiramente, materialmente, sim ou não? A gente é tentado, às vezes, meu querido, por uma situação, né, de nos envolver com uma coisa que nós não deveríamos nos envolver, mas a gente é tentado, sabe? Parece que tem algo que nos coça para entrar naquela, sabe, naquela discussão, naquela resenha, naquela coisa toda. Sabe, irmão, isso também é uma tentação. Não, eu tenho que refrear isso aí, peraí. Eu não vou me meter em balaio, não. A palavra de Deus diz assim, irmãos, que aquele que passando se entremete em assunto alheio é como quem pega um cão bravo pela orelha. Pega um pitbull pela orelha, irmão. O pitbull tá lá. Você fala, vem aqui, eu vou puxar a sua orelha, pitbull. Irmão, você vai ficar sem um braço. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? É assunto alheio?
Furdúncio alheio, não se meta, porque vai sobrar para você. Mas não, irmão, tem gente que a tentação é tão grande, sabe? Ela sempre foi assim, bisbilhoteira da vida dos outros, agora está em Cristo. Ai, em Cristo não pode ficar bisbilhotando a vida dos outros, que coisa chata. Não, irmão, é assim mesmo, não pode, não. Hã? Isso é ego, né? Se vocês não são capazes de resolver, deixa que eu vou resolver. Eu vou resolver também. Não. Isso bem lembrado. Vocês não... Eu vou entrar para resolver. Pronto, aí você assume a bucha, aí você toma a cruz dos outros. Aí a sua cruz já não é fácil, senta, carrega a cruz de quem? Dos outros. Irmão, então, a tentação ela é algo que nós temos que lidar todos os dias. Ela está em tudo, meu querido. Está em tudo. Irmão, eu tenho que lidar com tentações. Às vezes a gente está com dificuldade financeira, que a nossa igreja é pequenininha. Não, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer não sei o quê. Ó o Satanás, irmão. Vai estar de reto, Satanás. Oxe, Deus sempre sustentou a casa dele, a obra dele, meu querido. Eu vou agora ficar aqui tentado, essas coisas todas, né? Aí eu ver alguém fazendo. Olha, o que esse pastor está fazendo? Vou fazer lá na igreja lá também, porque economicamente para a igreja é bom. Irmão, lá estou eu explorando vocês, como outras pessoas o quê? Estão sendo exploradas. Isso é justo, irmão? Eu tenho que vencer isso. Eu falo, não. Senhor, eu sempre dependi do Senhor, sempre orei pela igreja que depende do Senhor, e vai continuar sendo assim, em nome de Jesus. Está repreendido todo e qualquer artifício ou manipulação humana para arrecadar dinheiro. Porque, irmão, eu tenho certeza que quando você tem, o Espírito Santo fala com você, você oferta, você dá, porque você tem bom coração, você ouve a voz do Espírito Santo. Eu não preciso pressionar você, eu não preciso ficar te ameaçando com o inferno, né? Se você não der, irmão, quem rouba Deus vai para o inferno. Assim, irmão? Olha que coisa. Não. Eu tenho que entender que eu tenho que zelar da casa de Deus. Zelo da casa de Deus também é parte do cristianismo. Mas, irmão, não é com ameaça, porque Paulo disse, não contribua por necessidade ou por tristeza, por avareza. Faça com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, meus amados, tentação é algo que você tem que lidar todos os dias. Sabe, é algo que você, e não é só tentação, mais uma vez eu digo, não é apenas tentação sexual, de lascívia, de sensualidade, essas coisas, não. Há outros tipos de tentações, as tentações estão aí. Irmão, pega Mateus capítulo 4, quais foram as tentações de Jesus? Irmão, você vê que não teve tentação sexual. O diabo colocou uma mulher na frente de Jesus e falou, não, todas as tentações de Jesus é o quê, irmão, que o diabo ofereceu para Jesus? Primeiro, a tentação de se tornar independente em relação a quem? Fazer o que quer e não o que Deus quer. É a primeira tentação, irmão, do pão. Você não é filho de Deus? Você não tem poder? Você não é capaz? Então faça, porque você está esperando por Deus. Então, primeira tentação, rebeldia contra Deus. Se rebelar contra Deus. Fazer sua própria vontade sem se importar com a vontade de quem? De Deus, com o plano de Deus para você. Essa é a primeira tentação. Segunda tentação, irmão. Quem lembra? Pináculo do templo. Hã? Se joga daqui para baixo. Porque tem uma palavra que diz que Deus não vai deixar você se estatelar lá embaixo. Ó, irmão. Colocar à prova o que Deus disse. No sentido de duvidar. Vamos ver se é verdade mesmo. Ou seja, me lançar de livre-arbítrio para provocar um agir de Deus. Irmão, aquela pessoa assim, vou lá na loja, lá, vou mobiliar minha casa sem dinheiro. E quero ver se Deus vai dar condição de eu pagar. Se prepara porque o Serasa vai conhecer teu nome. O SPC. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Porque, irmão, é eu me jogar numa situação que Deus não mandou para ver se a palavra de Deus é verdade. Isso, meu querido, é errado. Uma coisa, irmãos, é eu estar, por exemplo, um exemplo. Estou trabalhando, ganho X, fiz uma prestação que cabia dentro do meu orçamento, mas aconteceu uma reviravolta, perdi o emprego. Irmão, isso é uma situação completamente o quê? Compreender isso? Aí Deus vai me dar graça, me ajudar, abrir uma porta para mim, alguma coisa, eu vou conseguir honrar aquele compromisso. É diferente, irmãos. O que Satanás queria é que Jesus agisse por vontade própria para provocar um agir de Deus. Isso é pecado. Não tentarás o Senhor teu Deus. E o último, irmãos. A última tentação? Riqueza, ouro, prata, domínio, poder. Você quer ter poder, Jesus? Você quer dominar o mundo? Vou dominar o mundo. Você quer dominar o mundo, Jesus? Apenas se prostre aqui diante de mim. Não vai demorar muito, não. É só dizer assim, Satanás, você é senhor de tudo. E aí eu te dou as chaves do mundo, o poder e a riqueza. Irmão, tentação de quê?
dinheiro, ganho, poder, fama, sim ou não? Irmão, tem gente que vende a mãe, vende o pai, vende tudo, meu querido. Irmão, tem gente que negocia valores. Irmão, sem escrúpulos, sem nada. Tudo para ganhar o quê? Dinheiro, vende corpo, vende não sei o quê. Tudo por dinheiro, tudo para ganhar coisas. Eu conheci uma mulher, meu querido, que ela tinha um caso com o patrão, porque o patrão deu para ela um apartamento, depois foi dando carro, e ela foi se levantando na vida com serviços sexuais. Era secretária, mas fazia serviços sexuais para o patrão. Se levantou na vida. Mas, irmãos, a preço de quê? De quê? O que ela era além de secretária? Hã? Pode falar a palavra, irmão. O que ela era? Prostituta. Irmão, tem outra palavra? Prostituta. Se levantou na vida, mas com prostituição. Além do serviço. Estão compreendendo isso aqui? Irmão, tem um monte de gente que precisa resolver isso na vida. Sabe? O que ganha aparentemente é pouco e ela está querendo muito. Então, peraí, o que eu preciso fazer? E aí quando vê, irmão, põe a mão, mete na cumbuca que não devia meter. Irmãos, nós somos cristãos. Nós somos servos de Deus. Nós somos as cartas vivas. A gente precisa manifestar Cristo. A gente precisa mostrar o que é uma vida em Deus. A gente pode prosperar, irmão, crescer materialmente? Pode, mas com trabalho, porque Deus diz, meu querido, que Ele abençoa o trabalho das nossas mãos. Ó, trabalho das nossas mãos, não coisa errada. Então, irmão, quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê essas coisas, a gente vê que são muitas coisas que nós precisamos ir aprendendo com Cristo, e à medida que aprendemos, vamos colocando em prática. E ao praticarmos, nós vamos nos tornando essa carta viva de Cristo Jesus. Então, meus amados, hoje a gente viu mais um pouquinho, a gente vai continuar ainda nessa palavra. Tá bom? Que aí semana que vem eu vou falar de algumas coisas aqui que já entram um pouco mais no ministério pessoal, essas coisas assim nós vamos aprender mais com Cristo, tá bom? Mas por hoje é essa palavra que o Senhor quer nos relatar e eu espero de todo o meu coração que você tenha ouvido. Eu espero que se Deus de repente tocou em alguma coisa em você, você não se sinta ofendido, mas muito pelo contrário. Você note que isso é o amor de Deus por você. Porque Deus está querendo cuidar de você, meu querido, para que você seja uma bênção nas mãos dele e através da sua vida. Você seja uma árvore frutífera, que as pessoas vão comer dos frutos da presença de Deus na sua vida. Amém? Porque a árvore, ela dá fruto para si mesma? Para quem que a árvore dá fruto? Para quem está em volta, para quem cuida dela e para quem está em volta. Então é frutos para Deus e frutos para quem tiver. Irmão, sua família, seus amigos, vão comer dos frutos da sua retidão em Cristo Jesus. Seu lar vai ser abençoado, porque a Bíblia Sagrada diz que assim é o homem, a mulher que teme ao Senhor. Os seus filhos serão benditos em volta da mesa, como as oliveiras em volta de uma casa. Irmão, é tão linda essa simbologia, meu querido. Seus filhos serão fortes, serão uma bênção. Irmão, tudo se a gente andar segundo a palavra do Senhor. Então, irmão, não vamos procurar esse evangelho frajuto que está por aí, meia boca, não, sem substância. Vamos procurar Cristo, vamos procurar a palavra em nome de Jesus. Amém? Compreenderam isso? Eu quero orar a Deus com vocês, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai celestial, obrigado de todo o meu coração pela sua palavra nessa manhã de domingo. Nesse momento que nós estamos aqui congregados em sua casa, onde os seus filhos vieram para buscar aquilo que o Senhor preparou para nós. Meu Deus, e a palavra ela vai fluindo, ela vem. O Senhor, meu Deus, vai ministrando diversas coisas. E hoje, meu Pai, o Senhor falou também fortemente lá no começo do culto da palavra, meu Pai. O Senhor falou conosco sobre a questão da ira, meu Pai. E, Senhor, e se o Senhor nos deu aquela palavra, é que o Senhor queria comunicar algo a alguém. E, meu Deus, e seja essa pessoa, algumas pessoas que o Senhor direcionou essa palavra nessa manhã sobre a ira, que essa pessoa, meu Pai, ela não se sinta ofendida, não fique chateada, mas saiba que o Senhor está falando isso porque o Senhor quer mudar muitas situações na vida dela, da qual ela reclama, Pai. E muitas vezes essa pessoa não vê que ela, com a ira, está sendo até mesmo causadora ou amplificadora daqueles problemas, meu Pai. Ajude esse irmão, essa irmã, ajude essa pessoa a quem o Senhor direcionou essa palavra nessa manhã, meu Pai. E que, como está escrito, toda ira, toda cólera seja tirada de vós. Meu Deus, que assim seja, para que essa pessoa tenha mansidão em Deus, no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, meu Pai, no fruto dele está a temperança, o domínio próprio, meu Pai. E quantas vezes nós estamos irrompendo em ira, estamos nos desbocando em falar, em gritar, meu Pai, como se isso fosse resolver. E nós estamos precisando gritar cada vez mais, porque aquilo não funciona. Nós temos que permitir, meu Pai, que através da mansidão, ou seja, confiança em Deus, da mansidão, do diálogo,
o Espírito Santo de Deus possa agir. Porque como nós aprendemos, o Senhor nos lembrou dessa palavra, Pai, que Tiago diz: a ira do homem não deixa a natureza divina, o poder de Deus operar. Porque não é por força nem por violência, Pai. É pelo Teu Espírito, Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que a gente arranque toda ira, toda cólera, meu Pai, toda inflamação do nosso espírito, que nós, meu Pai, venhamos arrancar de nós. E que, como está escrito, ao servo do Senhor convém ser manso para ser capaz de instruir a todos, meu Pai. Senhor, nos dá mansidão, meu Pai. E isso eu me incluo nessa oração, meu Pai. Me ajude a ter mansidão, me ajude a ter cada vez mais domínio próprio, Pai. Para que em nenhum momento a ira seja senhora da minha decisão, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai querido, obrigado por essa palavra. Meu Deus, que nós venhamos buscar sempre o Evangelho de Cristo Jesus. Hoje, meu Pai, há um monte de pastor, como a gente disse hoje, Pai, que fica aí lambendo as pessoas, querendo ser politicamente correto, querendo ser polido nas palavras, porque as palavras da Bíblia são duras demais para serem ditas para essa geração que não quer conserto, para essa geração que não quer se endireitar. Então, são palavras duras demais. Então, vamos transformar numa coisa light, vamos polir a palavra de Deus. E nisso, Pai, a verdade está sendo oculta, a verdade está sendo escondida, e as pessoas não conhecem seus pecados, e se não conhecem seus pecados, não há do que se arrepender, e se não há arrependimento, não há conversão, não há novo nascimento, e se não há conversão, novo nascimento, não há como entrar no reino dos céus, Pai. Meu Deus, desperta essa geração, desperta a igreja dos nossos dias, meu Pai. Eu sei que nós aqui não somos os únicos a enxergar isso e procurar, meu Pai, pregar a palavra do Senhor como ela é. Meu Deus, assim nós nos alegramos porque sabemos que tem outros, meu Pai, poucos, mas tem, que estão, meu Pai, prezando pela palavra como ela é, meu Pai. Senhor, que esses valentes não se dobrem, que esses valentes não se encurvem, mas continue pregando a palavra em nome de Jesus. Ainda que perseguidos, ainda que abandonados, ainda que xingados, processados, mas que nós não deixemos de pregar a palavra de Deus que nos foi confiada, Pai. E assim nós sejamos essa carta viva, Pai. E assim cada um de nós aqui, eu e os meus amados irmãos, sendo essa carta viva, nós vamos, meu Pai, poder permitir que as pessoas à nossa volta leiam Cristo Jesus a partir de uma vida na palavra em nome do Senhor. E assim, meu Pai, nós frutificaremos. E as pessoas comerão desses frutos, o fruto da santidade, o fruto da retidão, da justiça, da salvação, da cura, da libertação que Cristo tem para cada um deles também, Senhor. Meu Pai, eis-nos aqui, cumpre em nós o seu querer, a sua vontade. Que nós nos alegremos com as Escrituras, que nós nos alegremos com a palavra. Pois Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida, Pai. E é isso que nós queremos. Nós não queremos a hipocrisia, nós não queremos a religiosidade, nós não queremos, meu Pai, falsidade. Nós queremos a palavra do Senhor que produz vida e vida em abundância, Pai. Nós te agradecemos de todo o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos,